O programa a seguir é uma produção independente, sendo, portanto, todo o conteúdo veiculado de exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. No ar, o programa Direito.com, pelo canal da UpTV. É um prazer estar aqui mais uma vez, às segundas-feiras, às 21 horas, no canal da UpTV, recebendo você aqui no nosso estúdio, a sua pergunta. Nós temos hoje um programa diferente, nós vamos quebrar paradigmas aqui hoje com esse programa, Direito.com. O tema do nosso programa hoje é Direito ao Bem-Estar. Nós não vamos falar especialmente sobre um direito. Hoje nós não temos um advogado, nós não temos um jurista, nós temos especialistas, pessoas que têm todo um conhecimento técnico sobre yoga ou yoga. Qual é a palavra correta? A gente vai aprender tudo isso aqui hoje no programa Direito.com. Se você quiser participar do nosso programa, se você quiser vir participar ao vivo, ser a nossa plateia, participar ao vivo do nosso programa, mande um e-mail para produção@produçãodireito.com.br. Os nossos endereços YouTube, programa Direito com, sem ponto, facebook.com/direito.com, entre, acesse, curta, compartilhe, e twitter.com/direito_com. Siga-nos no Twitter, será um prazer tê-los aqui participando do nosso programa. Os nossos convidados dessa noite é o professor Osnir Cugenota, que eu nem vou ler o currículo dele, que o currículo dele é gigante e tem umas palavras estranhas que eu nem consigo falar. Ele atua como professor de yoga desde quando nasceu, em 1900 e tanto, que eu nem vou falar aqui também de quando, não vou denunciar a idade dele. Boa noite, professor Osnir, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Boa noite. Nós temos também a Andréia Lucas, também professora de yoga. Todos aqui, eles são professores de yoga do Mahatma, que é uma casa holística toda diferente, com vários trabalhos de meditação, de yoga, de massagem. Uma casa bastante interessante aqui em Santo André, que depois a gente vai deixar o endereço para vocês. A professora Andréia, a parte da yoga dela é focada na yoga terapia hormonal, que cuida muito da parte das mulheres. Ela vai falar um pouquinho pra gente sobre isso. Boa noite, Andréia, é um prazer tê-la aqui conosco. Obrigada. Olha que delícia, um programa super diferente. Você pode fazer sua pergunta sobre yoga, qual é a melhor posição da meditação. Nós vimos outro dia aí no canal da Globo uma reportagem no Fantástico, cientificamente comprovando que a meditação realmente, quem medita há mais de 3 anos acaba tendo um desnecessário uso do cérebro para fazer a mesma coisa de outro que não medita tanto, enfim, eles vão explicar um pouquinho sobre isso. Bom, o nosso programa tem os nossos patrocinadores, Bramante Processos Previdenciários, que há mais de 30 anos sempre aprimorando sua eficácia e sua solidez junto aos seus clientes. A UpVision Salão e Spa, visão inovadora em oferecer atendimentos de excelência, aliado a tecnologias de ponta para o bem dos clientes. A Fera Brasil, especializada em oferecer soluções e impressões e tecnologia para a sua empresa com agilidade e comprometimento para todo o Brasil. E claro, a primeira TV Web, a UpTV, a primeira TV Web da região do Grande ABC, com estúdio próprio, sistema digital com mais de 20 programas semanais, 50 mil acessos ao dia, nacionais e internacionais. Então vamos aqui receber os nossos convidados, a gente vai falar um pouquinho sobre meditação. Professor Osnir, queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente o que é a yoga. Eu falo yoga ou eu falo yoga? Explicasse um pouquinho o que é isso para a gente. A pronúncia correta no sânscrito é yoga. Yoga. Nem yoga, nem yoga. Um pouquinho diferente. Uhum. Mas assim, dentro da nossa fala, fica
fica muito difícil você usar a pronúncia correta. A nossa língua brasileira, né? Isso. Então, assim, se você vai falar no sânscrito, não? Se você vai dizer Atha Yoga Anushasana, dentro do sânscrito não tem problema. Mas se você disser para alguém, eu vou para uma aula de yoga, a pessoa a pessoa vai achar meio estranho. Então, assim, a gente pode até dizer que yoga é um pouco mais próximo do correto, porque no sânscrito não existe o O aberto. Sim. O O é sempre fechado, né? Mas no português... Então, existe... na língua portuguesa seria o yoga, exato. Mais que se aproxima, né? Tanto a palavra no sânscrito ela é de gênero masculino. Sim. Então, o yoga. O yoga. Mas já está brasileirado isso, mas né? se a gente procurar no dicionário, a gente vai encontrar como gênero feminino. No sânscrito, as palavras terminadas em I são femininas. Entendi. E em A, elas são masculinas. E o yoga vem... Qual é a origem do yoga? Yoga teve origem na Índia, mais de 5.000 anos atrás. Nossa, acho que eu nem... A gente nem tinha nascido ainda. Não, quase lá. Você não quis revelar a minha idade, né, mas eu também não tinha nascido nessa época. Nossa, 1.000 anos, ela é milenar. É milenar. Né? Algumas práticas. pessoas chegam a falar 8.000 e outras chegam a falar 10.000 anos. Nossa. Mas pelo menos 5.000 anos é garantido. Hoje o yoga que nós vemos, que nós temos, é um yoga muito próximo de quando foi criado, ou ele teve uma evolução conforme a evolução humana? Exato, ele teve uma grande modificação e assim, algumas coisas aconteceram e permaneceram dentro de uma tradição. Outras se perderam completamente e infelizmente a gente tem algo que é muito mais uma caricatura do verdadeiro yoga do que o yoga realmente original. Todas essas coisas que tiveram origem no Oriente, quando elas vêm para o Ocidente, elas acabam sendo muito deturpadas, infelizmente. Porque a cultura ocidental é muito diferente da cultura oriental e acaba entrando em choque. Eu acho que para haver uma compatibilidade e conseguir para o Ocidente conseguir aceitar a cultura oriental, ela acaba tendo que se deturpar um pouco. A mente ocidental ela é muito voltada para benefícios. Né? Se eu não tiver um benefício, eu não faço. Né? Então, assim, a meditação, que é uma prática do yoga, que tem relação com o seu autoconhecimento. Quando veio para o Ocidente, teve que ter outros benefícios. Então, teve que ter a melhora do estresse, a melhora na qualidade de vida, a melhora na concentração, uma série de coisas que, assim, que não tem, que acontecem até, mas não são o ponto principal da prática, né? Mas para um ocidental dizer, olha, eu vou sentar durante 15 ou 20 minutos que seja, vou fechar meus olhos, vou tranquilizar minha respiração, eu tenho que ter algum benefício, porque eu tenho tanta coisa para fazer nesses 15, 20 minutos. Tem que ter alguma compensação para eu poder parar esses 15 minutos para mim. Exatamente. Tem que ter algum objetivo maior. Exato. Que interessante, isso é verdade. A mente oriental, ela é circular. E a mente ocidental, ela é cartesiana, ela é linear. Que interessante. Então, assim, a mente oriental, ela é assim, tudo é cíclico. Então, se eu não fizer isso agora, ok, não tem problema, porque isso vai dar a volta e eu vou fazer em algum momento. A mente ocidental não. Ela é linear, então eu tenho que ter algum benefício. Né? Eu não vou sentar e simplesmente... E ficar lá para nada. Exato. Ou simplesmente só para me conhecer, né? Que não é um simplesmente, mas para a mente ocidental é um simplesmente. Muito interessante isso. Muito legal. A gente não entende que existem dois aspectos da nossa natureza. Aquilo que nós somos e aquilo que nós estamos. Né? A meditação é aquilo que vai levar você em contato
aquilo que você é, a sua verdadeira natureza, a sua verdadeira essência. Meu eu. Seu eu. E isso vai contribuir, sem dúvida, para aquilo que você está ser bem, melhor. Mas o objetivo não é focado no que você está, mas sim naquilo que você realmente é, na sua verdadeira essência. Talvez as pessoas até tenham um pouquinho de medo de buscar essa essência. Sem dúvida. E acabam fugindo disso. Exato. Não, deixa isso pra lá, amanhã eu faço, depois. Por isso que precisa ter essa recompensa. Para eu poder fazer, eu preciso ter uma recompensa maior. Só me conhecer não é o suficiente. Não é aliás, melhor não. Melhor não. É melhor não arriscar. Melhor eu não me conhecer. Eu posso descobrir coisas. É. Eu acho que é por isso, é interessante isso, porque talvez seja por isso que as pessoas, quando vão fazer aquela caminhada de Compostela, né, acabam mudando porque elas acabam se conhecendo mais internamente e acabam... A gente vê isso muito em sala de aula. Né? As pessoas chegam, aí elas chegam de um jeito, elas começam a se conhecer e às vezes elas ficam com medo e entra em choque e não volta mais. Exato. Porque ela não entende que aquilo que ela está entrando em contato é o que ela está. Né? E o que ela está não é o que ela é. Não é o que ela é. O que ela está é cheio de imperfeições, o que ela está é cheia de vícios, de manias, de coisas. E o que ela é muito diferente disso. Entendi, muito Só legal. que é como uma casa. Se você vai limpar esse estúdio, primeiro você tem que bagunçar. Sim, tem que arrancar tudo Para começar tudo de novo. Exato, você tem que bagunçar para depois consertar. Arrumar. E quando você começa a bagunçar, você começa a olhar algumas coisas aqui que não te agradam. Não começa a rever fotos antigas. Exato. Onde eu estava lá atrás. Exato. E aí você começa a entrar em contato com isso. E é uma coisa que está relacionado àquilo que você está, não aquilo que você é. Mas você precisa passar por isso. Para poder chegar até o é. Exato. Né? Mudar o verbo. Um grande mestre costumava dizer que se você retirar tudo o que você não é, o que vai sobrar é aquilo que você é. Né? E no yoga, eu não vou falar muitos nomes complicados, só um. Existe um texto chamado Brihadaranyaka Upanishad. Eu não vou pedir para você repetir. Não, nem conseguiria. Você quer aqueles trava-língua. Né? Nesse texto eles dizem que para você entender o que algo é mais fácil você entender o que esse algo não é. Porque aí você não comete erros, né? Não existe confusão. Então se eu sei que o que está atrás de você não é um elefante, já é um bom caminho para mim saber que é uma televisão. Agora, se eu não souber que aquilo não é um elefante, ou não é uma árvore, ou não é... Na hora de eu tentar entender essa televisão, eu posso me confundir. Que é o que acaba acontecendo com o yoga. Né? Muitas pessoas confundem com ginástica, muitas pessoas confundem com atividade física. Né? Existe uma série de confusões. Se eu souber que yoga não é ginástica, não é religião. Vou fazer, porque se não fizer bem, se eu não endurecer minhas perninhas, se eu não ficar sem a barriguinha. A primeira pergunta é essa: yoga emagrece? Yoga emagrece. E na verdade não é nada disso. Não, assim, ele não tem isso. Tá, é uma consequência. Exato, mas isso assim é uma consequência do objetivo principal. Então não é ginástica, não é uma atividade física, não é religião. Agora, se eu sei que não é nada disso, então eu estou mais próximo de saber o que é. Agora, é óbvio que quando você faz um trabalho, o yoga parte de um princípio muito simples. Não? Existe uma filosofia chamada Samkhya. Essa filosofia diz que tudo vem do mais sutil para o mais denso. Então, se a gente for observar esse estúdio, ele primeiro existiu na mente da pessoa que projetou, da mente da pessoa virou uma planta, da planta foi passado para uma pessoa que executou o seu trabalho e virou isso aqui. A sua roupa, ela existiu primeiro na cabeça de um estilista. Nossa, esse cara pensou no modelo, olha, vai ser preto, aqui vai ser assim, vai ter umas riscas, né? E aí passou isso para o papel, do papel isso virou uma roupa.
né? Nós temos alguns filósofos no direito que falam, tem exatamente essa tese. Então, a gente tem uma pirâmide constitucional, né? Uma pirâmide que começa com a Constituição. Só que antes dessa Constituição, que é o primeiro ali na filinha, né? na pirâmide, tem o poder constituinte que vai pensar o que vai ser colocado nessa Constituição Federal. E é exatamente esse. E aí, assim, o Samkhya diz que tudo vem do mais sutil para o mais denso. Uhum. E o yoga é o caminho oposto. É aquilo que vai do denso de volta para o sutil. Né? Então, o yogi muitas vezes usa seu corpo como uma ferramenta. Né? Porque, assim, se eu perguntar para você onde está a sua mente, você não sabe me dizer que cor ela tem, que forma ela tem. Mas se eu disser onde fica seu pé, você sabe. Então, se você focar sua consciência no seu pé, sua mente vai estar no seu pé. Né? Onde você tiver o seu foco de atenção, é onde a minha mente sua mente vai estar. Então, os yogis usam o corpo como uma ferramenta, como um instrumento para atingir a mente. Então, existe um grande mestre de yoga atual, que ele diz que o alinhamento do corpo leva ao alinhamento da mente. E o alinhamento da mente leva ao alinhamento da consciência. Por isso que a gente tem, que o yoga tem todos aqueles passos, esses caminhos para você conseguir esse caminho alinhar. aqui é um pouco confundido, como ele falou, com a ginástica. A yoga se popularizou aqui no Ocidente, né? Ganhou uma grande massa de praticantes com a prática de Hatha Yoga, a prática física. E poucas pessoas chegam ao ponto de investigar o yoga até onde ele está colocando. Que é o grande, não querendo barganhar, né, professor? Mas é o grande benefício. Você vai ter uma mente mais calma, você vai ter... A partir do momento que você tem domínio de si, né? Vocês no direito sabem disso. Sim. Se eu tenho domínio da matéria, o domínio da palavra, segurança, o domínio, né, da lei, eu estou seguro, eu não preciso ficar nervoso, apavorado. O conhecimento é que dá Exatamente, a segurança, né? É como quando você começa a dirigir. Você ainda não tem confiança em si mesmo. Então, se você tiver que pegar seu carro e sair no meio do trânsito, você vai ficar insegura, nervosa, você vai ficar preocupada. É o medo do desconhecido e da falta de confiança, então, né? Não é o medo do desconhecido. É o medo de perder o conhecido. E é por isso, é diferente, porque você não pode temer o que você não conhece. Mas você teme perder o que você conhece. E o ser humano busca sempre estar na sua zona de conforto, que é o ponto onde ele conhece. Então, vamos supor que eu seja seu funcionário. E você é uma chefe, e você tem o seu jeito, você tem a sua maneira de querer as suas coisas, e por alguma razão eu não gosto muito disso. Né? Mas eu prefiro fazer o quê? Eu prefiro ficar aqui, porque eu já conheço o seu jeito. Quando você chega no escritório, dependendo de como você está, eu sei se eu falo bom dia, eu sei se eu fico quieto. Faz aquela cara de paisagem. Exato, se eu olho para o lado. Agora, se eu saio daqui, eu vou trabalhar em um outro lugar, eu tenho que aprender tudo de novo. Não é só eu não sei o que eu vou encontrar lá. Esse desafio. Exato. Eu vou ter que aprender tudo de novo. Então, eu prefiro ficar na minha zona de conforto. Né? É cômodo, exato. Então, quando a gente não tem muito essa segurança, a gente a gente acaba ficando nervoso. Depois que você já entrou com o seu carro 200 vezes no trânsito, você vai nem pensar mais o que está fazendo. Né? Você já vai trocando a marcha e vai indo embora. André, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente do que é essa yoga terapia hormonal. Para que ela serve? Na realidade, o yoga, a prática dos asanas, qualquer prática que seja, o grande objetivo é o trabalho hormonal. Né? A iluminação está totalmente, o estado de realização está totalmente ligado a um sistema endócrino funcionando com perfeição. Então, o trabalho de yoga terapia hormonal, que é muito conhecido e divulgado, ele é muito focado para as mulheres na fase da menopausa, né? Porque a gente tem uma queda de baixa hormonal muito forte, devido ao desequilíbrio ao longo da nossa vida, né?
Então, o que acontece? O trabalho de yoga, de um modo geral, vai proporcionar uma regularização no seu sistema endócrino. O trabalho de yoga terapia hormonal, que a gente acaba divulgando, é muito voltado para as mulheres, né? Na fase da menopausa. Então, por que a gente acaba colocando esse título? Porque, na realidade, dentro de uma única sala de aula, você pode ter todo tipo de público. Né? Desde uma pessoa com a menopausa, né, propriamente dita, como uma menina de 15 anos, como um homem, você pode ter todo esse público. Mas quando a gente fala do yoga terapia hormonal, a gente está querendo colocar dentro de uma sala de aula mulheres ou que vivam a mesma experiência, até para que elas se sintam mais à vontade, para que haja um equilíbrio para que haja essa troca, na realidade, né? Porque a gente sabe que é uma fase da vida bastante complexa. Apesar do yoga terapia, todos aqueles sintomas que as mulheres é uma fase de transformação. Quando a gente fala do yoga, o yoga ajuda você a todas as fases de transformação. Por isso que eu tomo bastante cuidado em dizer assim, qualquer tipo de yoga, né? O yoga, o Hatha Yoga, o trabalho com o corpo físico, vai ajudar qualquer pessoa a entrar em equilíbrio, né? Vai trabalhar suas glândulas endócrinas, vai trabalhar os seus órgãos internos, como as vísceras, fígado, rins, né? Isso tudo causa um grande desequilíbrio na gente. Quanto antes você conseguir pensar em realmente cuidar disso, mais você vai fazer um trabalho de prevenção em cima, no caso da mulher, da época de baixa hormonal. Pensando nos problemas, nas coisas, nos magoando durante a vida, isso vai somatizando nos nossos órgãos, Exato. até que isso se torne físico. E isso que você tocou é muito interessante, porque assim, a gente vai se magoando. Entendeu? Ninguém nos magoa. Ninguém nos magoa. Exatamente. Só que para isso, você precisa tirar as coisas de dentro da tua casa. O baú. Entender por que você se magoa, por que você cria expectativa, né? Então, assim, quando a gente faz o trabalho com o corpo dentro da Hatha Yoga, pelo menos da forma com que a gente vem implementando esse trabalho, a gente vai mexer com esses aspectos, Muito né? legal. Mentais, psicológicos, tudo que Já está guardado temos lá no baú. perguntas aqui, olha, deixa eu só atender aqui os nossos internautas. A Sandra, de Bela Vista. Boa noite, Sandra. Obrigada pela sua participação. Caramba, Adri, yoga, inovando, hein? Boa noite, linda. Obrigada. Boa noite, obrigada pela sua participação, Sandra. Adorei. O Saulo Campos, de Santo André, ele está perguntando o seguinte: por que os resultados de um mesmo tipo de prática variam de pessoa para pessoa na yoga? Então, veja, muitas pessoas, elas não entendem que para você ter um determinado resultado, eu não sei exatamente qual resultado ele está se referindo, se é um resultado mais físico Ou mental. ou mental, né? Deve ser físico, porque para perceber pode ser. Então assim, eu tenho que entender que às vezes meu corpo tem determinadas limitações. Então eu vou dizer para um aluno, olha, se você fizer um determinado movimento, quando você fizer uma torção, a sua parte interna da coxa vai estar massageando um determinado órgão. Só que às vezes a torção dessa pessoa não é suficiente para esse tipo de massagem. Sim. Então, ela talvez precise um pouco mais de tempo para atingir esse massageamento do que outra pessoa. O que a gente deve lembrar sempre é que os nossos órgãos também filtram emoções. E aí a gente entra no aspecto emocional. Fígado, principalmente, exato, né? Então, por exemplo, meu pulmão filtra mágoa. Então, todos os movimentos que eu fizer de extensão ou de expansão da minha caixa torácica, eu vou ajudar A tirar isso. essa mágoa. Só que talvez essa pessoa tenha uma certa rigidez. Então, na hora de fazer esse movimento, talvez o movimento dela não seja tão intenso quanto o do outro. Meus rins filtram medo, principalmente medo de mudança. É mesmo?
Então o que acontece? Se eu tenho que fazer um movimento bem forte para trás, né? Talvez uma pessoa tenha mais facilidade de fazer isso, tenha um massageamento maior e a outra menor. Agora, não importa, porque o benefício vai estar acontecendo. Né? Mais ou para menos. Exato. Mais longo ou mais curto. Exato. Só que na nossa mente linear, né? Na nossa mente imediatista. Já tem que olhar as pernas. Exato. A barriguinha. Eu já quero fazer um movimento. Quero o resultado. Exato. Eu quero fazer. Uma vez um aluno chegou para mim e disse: olha, professor, eu tenho um dor nas costas há 45 anos. Quando é que eu vou ficar bom? Quando é que eu vou me livrar disso? Eu sorri e disse: no mínimo daqui a 45 anos. É porque é isso que eu ia levantar. Uma vez, né, porque eu sou praticante, aluna do Osnir há 13 anos, e ao longo da minha triagem aí eu acabei me tornando professora de yoga. E eu lembro que eu perguntava para ele no início, porque eu vim da área de ginástica, né, então eu vim toda conturbada nessa coisa ligada no corpo. Mas eu ouvia ele falar algumas coisas de que eu ia acalmar. Menos ansiosa. Até hoje eu tô tentando, né? Tô tentando. Aí o que aconteceu? Eu perguntava para ele, quando é que o yoga vai ter um resultado em mim? Aí ele pegou e me mandou essa. A questão é o quanto você pratica de yoga. Porque às vezes a gente quer um resultado, mas eu já tive vários alunos assim. Não, eu já tive alunos a um ponto tão alucinado de estar fazendo yoga faz 3 aulas, fazem 3, 4 aulas e falam, nossa, eu já melhorei. Eu falo, calma, isso é empolgação. Porque, lógico, cria um impacto. Mas, se eu faço yoga uma vez por semana, o resultado é um. Se eu faço 2, é outro. Se eu faço 3, se eu cuido da minha alimentação, porque às vezes eu vou lá, faço yoga como uma atividade física, mas chego em casa, exatamente, nem só o comer, mas mesmo atitudes, né? Por exemplo, como a gente fala, você sai de uma sala de aula, todo tranquilo, aí te fecham no cruzamento, você já... A prática é uma prática de vida, né? Não é só uma prática... Yoga é uma filosofia prática de vida, e a gente tem que entender, né, que assim como você escova os dentes todos os dias, como você toma banho todos os dias, a prática é feita todos os dias. É como se fosse uma reeducação alimentar. Não adianta você fazer um regime, depois acaba o regime e você volta e come tudo. É um estilo de vida. Você mudou, Exato. Olha, não pode mais comer. Exato. Você mudou. Agora, uma coisa que assim, né, atravessando já, muitas vezes pensam, é um estilo de vida. Então, para eu poder praticar yoga, eu preciso parar de comer carne, eu preciso parar de fumar, de beber, eu não posso mais... Exatamente. Que é um truque da mente, né? Exatamente. Pra você não fazer. Escuta. Isso é a mente pregando uma peça em você. Jesus dizia que só os doentes precisam de médico. Né? Uma pessoa saudável não precisa de médico. Então, quer dizer, se eu for esperar parar de fazer um monte de coisas, né? Ser assim, ser assado. Para você não ir. Exato, eu já não preciso nem fazer. Daqui a 45 anos, quem sabe? Exato. Né? Se eu esperar primeiro me iluminar para depois começar a fazer yoga, eu não preciso mais fazer, porque eu já me iluminei. Exatamente. A gente vai colocar um videozinho que nós separamos, a nossa produção separou para vocês. Roda aí um videozinho, por favor. Guilherme. Cultural São Geraldo, a yoga é praticada por um grupo de mulheres com mais de 40 anos. A prática milenar tem raiz oriental e se refere às tradicionais disciplinas físicas e mentais originárias da Índia. Dona Maria Alice, aos 70 anos, já sente as limitações dos movimentos, que são superados durante a aula. Minha flexibilidade mudou, meu relaxamento mudou, eu durmo muito melhor, foi ótimo. A prática indiana alia movimentos leves e meditação que proporcionam vários benefícios à saúde e ao corpo. Dona Geraldo tem 64 anos e não abre mão da atividade. Eu acho que é muito bom, que valeu demais. Eu tenho dó de quem não faça essa yoga, não procura esse centro cultural, esse benefício que a prefeitura, né, oferece para nós, que isso faz falta demais para nós. A yoga trabalha 3 campos fundamentais:
corpo, mente e espírito. Quando esses três elementos entram em equilíbrio, as pessoas conseguem refletir e dominar suas emoções. E esse é o objetivo principal. A turma foi formada em 2011. São cerca de 20 alunas que não faltam às aulas às quintas-feiras. A prática é adaptada ao público específico, segundo a professora. Os exercícios procuram ser o mais simples possível, são as fórmulas mais simples. Trabalhamos muitas articulações, o alongamento, tonicidade, né, que são muito importantes nessa idade. E outros trabalhos, como por exemplo, trabalho de voz, trabalho com os olhos, né? Toda a parte interna do organismo também, procuramos trabalhar o abdômen, né? O tórax, tudo isso. Damos muita ênfase à questão respiratória, né? Que está ligado muito ao controle também emocional. Dona Maria do Carmo fez uma cirurgia no menisco há 1 mês. Poderia estar em casa, mas a yoga auxilia na recuperação. Ajuda muito, por causa dos alongamentos. Já Dona Maria Lúcia, aos 74 anos, fez a primeira aula e já sente os benefícios. Senti ótima, estou muito bem e quero fazer mais, não perder mais. Essa será a primeira de muitas? Esperar, com certeza. Mulheres unidas em busca do equilíbrio espiritual, mental e emocional. Nossa, muito legal esse vídeo. A gente vê um monte de pessoas, das senhorinhas, né, idosas aí, ao invés de ficarem em casa, pensando na vida, pensando no nada, arrumando problema, pensando em doença, vai fazer o yoga, olha que delícia, equilíbrio, mente, é muito bom. Cuidando da vida alheia, né? Esquecendo de cuidar da própria vida. O que eu queria explicar um pouco é que nesse vídeo a gente tem um grupo, como eu falei, específico de yoga terapia hormonal, né? Então você vê que é um grupo de mulheres, senhoras, provavelmente a maioria ali não fazia atividade física, né? Então a gente tem que deixar claro que a prática de yoga, Hatha Yoga, é muito rica. Existem aulas mais suaves, né? Mais tranquilas. Tudo depende do público que está na aula, entendeu? Porque a grande proposta é o conhecimento do próprio corpo, o conhecimento de si. Então, se você tem... eu dou aulas, às vezes, particulares, né? Para uma senhora de 89 anos com um problema grave de coluna. Então, determinadas coisas que a gente faria numa aula... não é uma aula avançada, porque não é esse... Não existe uma aula avançada, na realidade, né? Existe uma aula para você se perceber. Para esse público, ou para essa senhora especificamente, eu não vou aplicar, né, determinadas coisas. Então, a gente tem que lembrar que o que a gente viu agora na matéria, realmente é uma aula um pouco mais suave em termos físicos. Mas isso não é só o que não existe é só no isso yoga, que existe, né? Não é só isso que existe. Mas, em contrapartida, também a gente vê, hoje em dia, uma loucura em relação à prática de yoga, de pessoas... os assaneiros, que a gente chama, né? E aquele público jovem, que a questão não é ser jovem, a questão é ser imaturo com o próprio corpo. E acaba acontecendo a prática, que antigamente a gente via só as tiazinhas de colã fazendo aula, hoje você só vê a moçada marombada fazendo a prática de yoga. Então, quer dizer, são dois extremos que não representam o yoga de verdade, né? O yoga, a gente pode falar muito mais... em termos de... Ele é muito mais do que isso. Exatamente. Uma linha de um professor, que é um professor que ele citou há pouco, usa alguns acessórios para que uma pessoa que tenha muita flexibilidade consiga pegar seu pé, e uma pessoa que não tenha tanta flexibilidade use o acessório com o cinto e consiga fazer com a mesma, eu vou dizer, a mesma honra, né? Com a mesma consciência. Né? Então, não é performático. Até porque o objetivo desses acessórios não é facilitar, é possibilitar. Né? Porque muitas pessoas acham que eu faço com isso porque é mais fácil. Não é mais fácil. Às vezes até, dependendo do professor, às vezes pode até ficar mais difícil. Porque assim, o objetivo, um dos muitos objetivos dentro dessa prática, é criar uma maior conexão neuronal.
Né? A gente tem muitas áreas do cérebro. Cada movimento tem Exato, um objetivo. objetivo. A gente tem muitas áreas do cérebro que estão dormentes. Né? E que se a gente fizer uma prática, às vezes de uma maneira, de outra maneira e de outra maneira, você vai conseguir atingir outras áreas, criar outras conexões neuronais no seu cérebro. Quanto mais áreas do cérebro você ativar, mais inteligente você vai ser. Nossa, que legal. Quanto mais inteligente você se tornar, não? Menor as suas, como eu posso dizer, confusões, como a gente estava dizendo, sobre mágoas e isso. Porque você vai ter uma compreensão maior do porquê. Da sua mente. E do porquê aquilo está acontecendo com você. Entendi. Quando eu compreendo melhor o que está acontecendo, eu sofro menos. Tem mais consciência. Eu tenho mais consciência. Nossa, isso é muito legal. O Henrique pergunta pra gente de São Bernardo. Boa noite, Henrique. Prazer receber a sua pergunta aqui. Ele quer saber como saber se a escola ou o professor são bons. Boa noite, Henrique. Complicado. É muito complicado isso, porque assim... Tem aquela coisa massificada de você colocar, olha, Exato. Nós fazemos essa ginástica, E assim, e às vezes não é um certificado, né, que garante que aquele professor é um bom professor. Né? Mas alguns critérios básicos. Algumas coisas a gente pode tentar mapear. Né? A primeira coisa é o quanto o professor não tenta convencer o aluno. Isso é muito importante. Né? Porque quando eu digo que só o meu método é bom, só eu sei, né? Eu estou aprisionando. E qualquer prisão não é legal. Né? O professor tem que deixar o aluno livre. Né? E o aluno tem que entender também que não é em uma aula que ele vai entender o que é yoga. Né? Nem entender o que é a aula daquele professor. Ele também precisa dar um tempo, né, e frequentar ali algum... É um conhecimento mútuo, na verdade. Exato, Aliás, é triplo. Um conhecimento da aula, um conhecimento do professor e um conhecimento de si próprio. Exatamente. Já pode começar a fazer yoga. Já vou Ela já está entendendo. Outra coisa que eu sempre falo, né, uma vez um aluno perguntou para mim, disse, professor, como é que eu posso saber se esse livro é bom? Né? Ele disse, observa o quanto o autor desse livro cita textos clássicos. Né? Porque o yoga tem vários textos. Né? Você tem os Yoga Sutras, que é um texto básico. Né? Você tem outros Upanishads, como o Brihadaranyaka, que eu citei. E alguns outros. Né? Porque assim, existe muito invencionismo hoje em dia. E a gente não precisa inventar nada. Né? Se o yoga tem 5.000 anos de idade... Né? Já está lá. Eu só preciso ter a humildade, né, de estudar esses textos clássicos e me basear neles para minha conduta, me basear neles para como construir ou direcionar minha aula. É que, na verdade, nós estamos hoje numa era em que eu tenho que apresentar o novo. Exato, esse é o grande problema. Os telefones, né? Eu tenho que ter a última geração, acabou de comprar um novo, mas vai sair um outro S, um outro T, um outro Q, e eu tenho que ter aquele. Então, eu tenho que ter uma coisinha a mais para que eu crie uma expectativa da pessoa. Não, eu faço um yoga diferente. Não é que o meu tem isso, tem aquilo. Ou o meu é contemporâneo, eu encho a boca para falar, ou o meu é o clássico. Eu encho o mais antigo, o mais verdadeiro, o isso único. Que você comentou é muito verdadeiro e piorou muito depois que o yoga entrou nas academias. Né? Porque nada contra as academias, nem os professores, nada. Mas assim, existe uma mentalidade dentro das academias de a cada 3 meses eu tenho que mudar a minha aula para atrair pessoas novas. É um consumismo. Exato. E aí o yoga virou um produto de consumo. Inclusive... E aí você faz uma embalagem bonita e coloca ele em uma prateleira para vender.
É que nem eu sempre falo para os meus alunos, eu dou curso de formação de professor. E eu digo, você não pode vender algo que não é seu. Você como advogada sabe disso, né? Eu não posso me apropriar de algo que não é meu. Né? Apropriação indébita da cadeia. Sim, né? Então, é crime. Né? Então, eu não posso me apropriar do yoga, eu não posso vender o yoga. Então, eu sempre ensino para os meus alunos, o que eu vendo é o meu tempo, que é a única coisa que eu tenho. Então, para estar dando aula aqui, das 9 da manhã às 6 horas da tarde, meu preço é tal. O yoga eu dou de graça. Né? O yoga Você já está aprendendo. Exato. O yoga eu ensino de graça. Eu não vendo yoga. Eu não posso transformar o yoga em um objeto, né? Colocar isso numa prateleira com um bonito rótulo e vender. Então, se eu cobro pelas minhas aulas, eu cobro pelo meu tempo, que você está dispondo, não pelo que eu estou ensinando. O que eu estou ensinando é grátis. Muito legal. A Rita de São Paulo está fazendo exatamente uma pergunta próxima do que nós estamos falando. Boa noite, Rita. É possível fazer só Yoga Nidra? O que é isso? Obrigada pela sua participação, viu, Sam? Se é possível? O que é Yoga Nidra? Tudo é possível, então, mas se é eficiente... Yoga Nidra é uma espécie de relaxamento, não? É chamado de sono psíquico. Tá. Só que assim, no Ocidente, novamente, né? Yoga Nidra é vendido como uma técnica de relaxamento. Na Índia, é utilizado como uma técnica de autossuperação e de autotransformação. É diferente da meditação? É diferente. Sim, são passos que caminham próximos, mas assim, têm objetivos distintos. Então, assim, tudo que você faz, quando a sua mente ela entra em uma frequência chamada Theta, ela absorve melhor. Então, em Yoga Nidra, você consegue levar não ao estado alfa. O estado alfa é o estado de relaxamento. É igual aquele tântrico. Não. A nossa mente vive numa frequência vibratória, uma frequência de onda chamada beta. Então, beta é como a nossa mente está agora, né? Isso. Quando você começa a fazer uma espécie de relaxamento, fecha os olhos e respira, a sua mente passa para um outro padrão que é alfa. E no Yoga Nidra, ela entra em um padrão chamado Theta. Então, o que acontece? Nesse estado, eu posso mudar alguns padrões. Existe uma parte dessa técnica chamada Sankalpa, que é uma espécie de afirmação, de resolução, que deve ser curta e não deve usar nenhuma palavra tipo não. Só uma afirmação positiva e curta. E aí, as pessoas usam isso para se autotransformar. Porém, quem desenvolveu essa técnica foi um mestre chamado Satyananda. Ele percebeu uma coisa engraçada. Ele tomava conta à noite de uma escola. E nessa escola as crianças iam de madrugada para aprender a recitar os Vedas, que são textos clássicos, textos muito importantes dentro da cultura indiana. E como ele tinha que ficar a noite inteira acordado, quando o professor chegava, que era por volta das 3 horas da manhã, ele dormia até às 6. E um dia, e depois das 6 horas, ele voltava para o ashram, que é onde os monges vivem, como uma espécie de um templo e tal. E um dia teve um evento no ashram, e essas crianças foram lá para recitar esses textos sagrados. E ele começou a perceber que ele nunca tinha estudado aquelas passagens, mas ele sabia o que as crianças estavam entoando. E ele achou aquilo muito curioso. Então ele foi perguntar para o professor. Ele falou, olha, eu nunca estudei essa parte dos Vedas, mas quando as crianças começaram a recitar, eu sabia, eu conhecia. E o professor disse, porque você estava dormindo no momento em que eles estavam aprendendo, e o seu inconsciente registrou isso.
que é aquela história de você, enquanto dorme, você consegue técnica aprender da uma psicologia técnica, para criança, não é? Sim, Para parar de urinar, da mãe ir falar. Eu lembro que eu assisti algum programa parecido, E né? aí o que aconteceu? Ele foi procurar dentro de determinados textos sagrados técnicas para isso. E existe uma técnica chamada Nyasa. Mas Nyasa é uma técnica muito complicada, porque a cada parte do corpo que você mentaliza, não? Existe um mantra, existe uma palavra, e há várias palavras que compõem um mantra. Então, quando eu penso no meu polegar da mão esquerda, existe um mantra para isso. Quando eu penso no indicador, existe um mantra. Então, essa técnica chamada Nyasa, ela é uma técnica muito complexa. O que o Satyananda fez? Ele tirou essa parte mais complexa e sintetizou e adaptou para pessoas comuns. Para nós. Exato. E só que o Satyananda costumava dizer o seguinte: você pode usar o Yoga Nidra para muitas coisas. Por exemplo, você fuma e você resolve parar de fumar, né? Você tem medo de altura e você pode usar. Só que ele dizia o seguinte... Meio terapêutico. Exato. Né? Só que ele dizia o seguinte, usar uma técnica tão grandiosa para um aspecto tão pequeno não era interessante. Então ele dizia, sabe quando você faz um Yoga Nidra, você diz, eu estou desenvolvendo todo o meu potencial espiritual. Se você desenvolve todo esse potencial, essas pequenas coisas naturalmente vão ser eliminadas. Exato, né? É uma coisa natural. Só que assim, o que acontece é que se você faz uma prática de asanas e depois você faz um Yoga Nidra, o Yoga Nidra se torna mais eficiente. Porque assim, você coloca o seu corpo em uma determinada atividade e quando você cessa essa atividade, você entra em um Yoga Nidra mais profundo. Entendi. Se você não faz nada, você simplesmente... O corpo exausto, né? Exato. O corpo entra em exaustão. exaustão. Deita para fazer. Não é que não vai ter efeito. O resultado vai ser mais fraco. Então, se ela faz alguma outra prática e associa o Yoga Nidra a isso, ela vai ter um benefício... E às vezes, assim, existem tipos de aula que colocam como o final da aula, o relaxamento, o Yoga Nidra. Então, se ela está falando do Yoga Nidra que você está falando, é uma coisa. Agora, se ela está falando só do que algumas pessoas intitularam como Yoga Nidra, mas isso não é um Yoga Nidra, isso é só um relaxamento final, né? Olha, a Karine de Santos, boa noite, Karine, está perguntando boa noite a todos. Alcançar meu objetivo depende de mim, do meu professor, da escola, do método ou da linhagem do yoga? Acho que de tudo isso, dela. Só dela. Legal, viu, Karine? Porque, assim, só de você. Exato. Né? Meu mestre costuma dizer que o professor é um processo, não é uma personalidade. Sim. Se eu entendo que as coisas não estão na minha mão, nas minhas mãos, eu começo a criar dependência. E aí eu crio dependência pelo professor, eu crio dependência pelo médico, pelo método, pela escola. Né? E na Índia eles têm um ditado que diz, o verdadeiro mestre liberta, não aprisiona. Por isso quando aquele rapaz perguntou como eu posso saber se o professor é bom, né? Sim. Se ele te libertar, ele é um ótimo professor. Se ele te aprisionar, é porque não dá. Corre. O Ítalo de São Paulo, boa noite, Ítalo, obrigada pela sua participação. Ele está perguntando, então, o yoga ajuda em esportes ou outras atividades físicas? Muitas pessoas se beneficiam do yoga. Por exemplo, o Kareem Abdul-Jabbar, que é um grande jogador de basquete, jogava no Lakers, não sei se ele joga ainda, ele era um praticante de yoga. Por quê? Porque como o yoga deixava ele mais concentrado, mais calmo, né? Na hora de fazer as cestas era muito mais fácil. O corpo também, né? Sim. O corpo vai ficar mais ágil. Um dos grandes problemas no esporte é o estresse. Né? A pessoa, ela erra a jogada porque ela está nervosa. Sim. E se você trabalhar o yoga, você trabalha a concentração. Se estar mais tranquilo, mais centrado. Né? Uma época eu dei uma prática de yoga por um bom tempo para a equipe juvenil de tênis. E foi muito gratificante quando os meninos falaram que
Na rede eles estavam atuando diferente, porque no tênis a bola rápida é na rede. Lá atrás você tem tempo de pensar, que você não tem. E um menino especificamente, ele falou para mim que ele via a bola chegar. Antes ele não via. Entendi. Né? Porque o nível de concentração, o estar presente, né? No esporte é muito importante você estar totalmente presente no momento. Se você tiver com a cabeça fora, você está fora do esporte. Da minha ignorância como aluna, porque eu nunca fiz yoga, mas a semana que vem eu vou lá, aliás, essa semana eu já vou lá fazer minha matrícula. A meditação faz parte do yoga ou são coisas diferentes? Você meditar e você fazer o... Não, o yoga é um dos... o yoga ele é dividido em 8 etapas. Tá. A primeira chama yamas, que é como eu me relaciono com o mundo. Okay. A segunda chama niyamas, que é como eu me relaciono comigo. Depois vem os asanas, que são as posturas. Certo. Depois vem o pranayama, que é o controle da energia vital, né? A expansão da energia vital através de exercícios respiratórios. Okay. Depois você tem outro passo chamado pratyahara, que é a introspecção dos sentidos. Depois dharana, que é a concentração. Dhyana, que é a meditação. E por último, samadhi, que é a autorrealização. Faz parte do conjunto do yoga. Tem alguma, para os nossos teleinternautas, se eles quiserem começar a praticar meditação a partir de hoje, já antes de dormir, qual é a posição que a gente deve ficar? O que a gente deve... Eu queria que você desse assim, uma dica rápida, porque a gente só tem 2 minutos de programa. Só rápido. Assim, para você, óbvio, a meditação é algo muito extenso, né? Se colocar isso em curto tempo. Mas assim, uma técnica que vai trazer muito benefício para as pessoas é simplesmente sentar, mantendo sempre a coluna ereta, né? E manter o foco dela na respiração. Não é necessário muito mais do que isso. É o básico. É o básico do básico. É você fechar os olhos e perceber o ar entrando e saindo pelas suas narinas. Todo mundo sabe que a respiração está diretamente associada aos estados emocionais. Daí surgiram ditados como fique calmo, respire fundo, ou fulano estava tão nervoso que estava até bufando. Esses ditados populares sabem disso. Perdi o fôlego. Né? Todo mundo sabe, por exemplo, você pode pegar uma pessoa que nunca costurou na vida. Se você der uma agulha para ela e uma linha, automaticamente ela vai inspirar, vai prender a respiração e vai passar a linha pela agulha. Exatamente. Porque existe um conhecimento instintivo, né, de que para mim controlar a minha mente eu preciso controlar a minha respiração. Então assim, para acalmar, inclusive isso é importante porque uma boa noite de sono gera um bom dia. E um bom dia gera uma outra noite de sono. Uma noite péssima gera um péssimo dia e uma péssima noite. Não? Então acaba virando uma bola de neve. Então, para as pessoas, uma coisa simples. Senta, mantenha a coluna ereta, fecha os olhos, leva a atenção para a entrada das narinas. E só observa o ar entrando e saindo. Isso já vai gerar um estado de tranquilidade. Muito bem. E vai proporcionar uma noite de sono com qualidade. Porque senão as pessoas precisam de quantidade. Sim. Aí quer aumentar a noite de sono. Não vai resolver. Não, até piora. O Sandro de São Bernardo. Boa noite, Sandro. É comum professores misturarem estilos? Isso é bom? Não é bom, mas algumas pessoas fazem isso. Né? Elas pegam vários estilos e fazem uma colcha de retalho, né? Que é aquilo que eu estava falando sobre as academias. Então, se eu der sempre o mesmo estilo, sempre as mesmas coisas, as pessoas não vão querer mais. E o que acontece muito é que os novos professores, eles entendem que eles precisam de novidade. Então eu venho, faço o meu curso de formação de professor com o Osnir. Daqui a pouco eu vou fazer uma reciclagem ali com o professor não sei o quê. E assim, estilos, né? Não estamos dizendo que os professores são bons ou ruins, mas eles têm uma linguagem própria. Eles vão conhecer você de uma forma diferente. Um vai te conhecer mais, outro vai te conhecer menos. Então assim, mesmo essa coisa de
fica trocando de professor, ou a gente vê muito assim, vem fulano de tal, né? Vem o italiano, e vamos fazer workshops. O yoga não é um lugar para workshops. O yoga é um aprendizado que vai acontecendo, ele é individual, ele é lento. Não adianta você ficar pegando técnicas e colecionando técnicas, como a gente vê pessoas colecionando técnicas sobre meditação. Então eu faço 2 dias essa técnica, ela não me trouxe resultado, eu já vou fazer outra. Então por isso que cria essa confusão. Vive num mundo, consumista. E ansioso. Ansioso e consumista. Alguma coisa mais nova, porque a gente não está satisfeito. Exato. Com o que a gente tem, E o que ele falou, né? Eu fico agregando o meu yoga ao professor. E a minha prática de yoga depende de mim. Não adianta vir um professor falar faça B, o outro faça A. E eu faço C. Eu não faço nem o que um manda, nem o que o outro manda. E aí me torno um professor confuso e confundo quem vai praticar yoga. E acaba não atingindo né? objetivo nenhum. Uma vez uma grande professora estava dando um curso desses, né? E logo depois dos 2, 3 primeiros minutos ela parou e disse, olha, eu percebo um grande erro em vocês. Vocês vêm aqui para adquirir mais técnica e não para praticar o que eu estou ensinando. Vocês só querem chegar na escola de vocês e dizerem que vocês fizeram o meu curso e que vocês aprenderam isso assim, 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 assado. Vocês não estão interessados em praticar o que eu estou ensinando para vocês. E esse é um grande problema. Porque o professor ele tem que primeiro praticar. E depois que ele sentiu o resultado nele, aí ele vai ter firmeza para ensinar. Mas se eu vou e faço um curso com você, depois eu faço um curso com ela, e eu já chego na escola e já começo a ensinar algo que eu nem pratiquei, não vai adiantar. Isso inclusive contraria um aspecto do yoga chamado Satya, que é verdade. Eu estou mentindo só para ter mais alunos. Só para complementar, como que eu sei se aquele professor é um bom professor? Se ele é um bom praticante? Bom praticante não é aquele professor que faz várias posturas difíceis. Bom praticante é aquele professor que sempre faz. E que é orientado por alguém com um conhecimento maior do que dele, né? A gente é muito inexperiente, muito ingênuo para praticar sozinho. Tem sempre que ter. Entendeu? Por isso que na Índia é tudo guru, discípulo. Né? Não é uma questão de professor, eu pago uma mensalidade e tenho que fazer. É um respeito um pouco maior. Você segue um mestre, né? Você segue um mestre e esse mestre te ensina aquilo que você precisa aprender. Você tem sempre aquele ícone, né? Exato. Isso é importantíssimo. Bom, chegamos ao final. Só para o Renato de São Paulo, foi tão linda a mensagem dele, ele coloca assim, nossa, realmente uma excelente entrevista, parabéns e obrigada pela aula. Obrigado, Renato. Reitero as palavras do Renato, foi um programa diferente, o Direito.com que veio trazer bem-estar, em vez de levar um pouco de educação jurídica, hoje levou educação para nós, né? Para que a gente consiga, para que nós consigamos nos conhecer um pouquinho, conhecer um pouquinho do yoga, tentar praticar, porque é uma coisa que é para nós, né? Para cada um de nós. Eu queria só que vocês finalizassem aí, ou que o professor finalizasse com uma frase, já que o senhor tem tantas... Isso eu deixo para ele, tá? Obrigada, André, pela sua participação. Agradeço muito a participação de vocês, a participação de todos. Nós que agradecemos. Obrigada, Guilherme, Liliana, UpTV, Bramante Processos Previdenciários, Fera Copiadora, a todos aí que participaram do nosso programa. O professor Osnir vai finalizar com a nossa sempre frase da semana. Olha, o que me vem à mente, depois de tudo que a gente conversou, é um pensamento que diz, nunca deixe que a felicidade dependa do que não depende de você. Se a sua felicidade depende de algo ou de alguém, você está sempre sujeito a ter ou não. Se só depende de você, você sempre vai ter. Seja feliz. Sem dúvida. Obrigada, boa noite para vocês. Até segunda-feira, às 21 horas, se Deus quiser.